Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Em 1966, a revista Christos publicou um artigo de François Rostand, teólogo francês, com um provocante título, Le Troisième Homme, ou seja, o terceiro homem. Rostand mostrou que no passado havia dois tipos de homem na sociedade. O crente, aquele que por ter fé seria encontrado nas igrejas, e o descrente, aquele que por não ter fé, não crer em Deus, não crer na Bíblia, estaria fora das igrejas. Agora estava surgindo a figura do terceiro homem, o sujeito que diz crer em Deus, crer em tudo que é ensinado, mas não quer compromisso nenhum com a igreja. Isso é muito interessante. O próprio Rostand, mais tarde, se tornou a figura do terceiro homem. Certa vez, alguém revoltado com a igreja escreveu uma carta endereçada a uma determinada denominação religiosa. Na carta dizia o seguinte: eu frequento a igreja há 20 anos. Durante todo esse período, devo ter ouvido uns 1500 sermões. Agora, eu não me lembro de nenhuma delas sequer. Temo que estou perdendo meu tempo indo à igreja, ouvindo coisas que depois de algum tempo não vou lembrar mais. E os pregadores perdendo o tempo deles, falando de coisas que depois de tempos, anos, ninguém mais se lembraria de alguma coisa. Isso causou muita polêmica. Uma semana depois, um idoso de 80 anos respondeu àquela carta com uma ilustração. Eu e minha esposa convivemos juntos há 60 anos. Durante todo esse período, ela deve ter cozinhado uns 30.000 refeições. Porém, eu não me lembro do cardápio de nenhuma delas sequer. Mas de uma coisa estou certo, é que todas elas me nutriram e me deram forças para eu continuar até então. São graças àquelas esquecidas refeições que hoje estou fisicamente vivo. Da mesma forma com a igreja, se eu não tivesse ido à igreja alimentar a minha fome espiritual, hoje eu estaria espiritualmente morto. Que forte, não é mesmo? Mas antes de avançarmos com o nosso tema, vamos viajar um pouco na Bíblia, analisando um pouco sobre a história do povo de Deus. Se analisarmos a Bíblia desde o Gênesis até os Evangelhos, percebemos que a linhagem do povo de Deus remontam à descendência direta de Adão e Eva. Deus sempre quis manter separada as duas descendências, a de Caim e de Sete. As descendências de Caim eram aqueles que não guardavam as coisas de Deus, não temiam a Deus, eram perversos aos olhos do Senhor. E as descendências de Sete eram aqueles que temiam a Deus, guardavam as coisas de Deus, glorificavam o seu Criador. Portanto, Deus sempre quis manter separada as duas descendências. Depois veio o dilúvio, que destruiu toda a humanidade. Depois do dilúvio, as duas descendências voltam a se misturar. Deus novamente separa as duas descendências através da descendência de Sem, o filho de Noé. Através da descendência de Sem, veio várias outras descendências, como Éber, o ancestral dos hebreus, veio Terá, o pai de Abraão, Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Jacó, por sua vez, teve 12 filhos, que mais tarde tornariam patriarca das 12 tribos de Israel. Agora, algo interessante acontece no período de 722 a.C. As 10 tribos do norte desaparecem, com a invasão e conquista pelo Império Assírio. Sobram, então, apenas 2 tribos do sul, a de Judá e de Benjamim. No período de 586 a.C., algo extraordinário acontece novamente. A invasão e conquista, desta vez, pelo Império Babilônico. O povo israelita sofreu 70 anos de exílio na Babilônia. Depois do cativeiro babilônico, as 2 tribos, Judá e Benjamim, se misturam, que mais tarde passarão a ser chamados de judeus, nome que veio da tribo de Judá, por esta ser a tribo maior. Então, dos judeus veio Jesus de Nazaré, o Messias prometido ao mundo. E Jesus institui a sua igreja, a igreja cristã. Certa vez, na região de Cesareia de Filipe, Jesus, elogiando a maravilhosa confissão de Pedro, declarou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus então institui a sua igreja, a igreja cristã, que está afirmada sobre a rocha, o firmamento da igreja. O próprio Cristo é a pedra, a rocha pela qual a sua igreja está edificada. O que significa a igreja? Bem, a igreja é um organismo vivo, real, constituído por pessoas da mesma crença. A igreja pode significar comunidade, grupo. Com esta breve genealogia, percebemos que Deus sempre teve um povo reunido, sempre teve um povo visível. Agora vamos recuar até o século XX, no período que dá início à nova era da propaganda. Aquela propaganda atual que conhecemos, através da internet, da televisão, através das tecnologias em gerais. Naquela época, ocorreram coisas que não foram nada boas para o cristianismo. Talvez tenha faltado às igrejas um diálogo com o mundo moderno. Muitos movimentos religiosos não souberam como adequar ao novo mundo. Muitos tornaram fechados demais a ela e outras abertas demais ao secularismo. Bem, nesse contexto, as pessoas já estavam aprendendo mais sobre a história secular do que da cultura religiosa, de modo que a sua religiosidade já estava perdendo aos poucos. Estudos sociais mostram que 60% dos jovens criados nas igrejas a abandonarão assim que entrarem no ensino superior, assim que ingressarem nas faculdades. Isso ainda com mais frequência quando elas terminavam o ensino superior, ainda com muito mais frequência quando aqueles jovens chegavam na fase adulta. Acontece que muitos jovens criados nas igrejas, quando entravam no ensino superior, defrontavam com fortes questionamentos a sua fé. Esse confronto com o ceticismo os deixava desarmados, incapazes de responder adequadamente com os velhos ensinos que tinham aprendido desde a infância. Em consequência, muitos acabavam por abandonar as igrejas, muitos perdiam a sua fé completamente. Em contrapartida, alguns ramos do marketing e propaganda proporcionavam aos jovens vários impulsos que as igrejas condenavam. Prometiam aos jovens sexo livre, diversões imorais, drogas, ou seja, tudo o que a Bíblia proibia. Bem, estou falando de um século atrás, mas isso é tão presente nos nossos dias, tão presente no nosso país. Isso é muito sério. Por outro lado, também devo infelizmente afirmar que muitas igrejas, infelizmente, apresentam um quadro superficial sobre Deus, sobre a Bíblia. Trocam verdadeiros ensinos bíblicos por sermões que mais parecem palestras motivacionais do que pregação do Evangelho. Tem uma coisa que eu aprendi, é que a Bíblia nunca pode ser usada de maneira profissional. E isso é muito sério. Precisamos de pessoas que tenham amor pelas almas, homens e mulheres capazes de chamar outras pessoas a aceitarem a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Em seguida, transformar essas pessoas num discípulo de Cristo, num verdadeiro seguidor do homem de Nazaré, e não apenas um mero membro da igreja. A igreja, como uma instituição organizada, deve dialogar com a modernidade sem perder os seus valores, sem perder os seus princípios. E, biblicamente falando, a igreja deve aceitar a todos, indiscriminadamente. E, atenção, existe uma diferença entre aceitar a todos e aceitar tudo. A igreja nunca, jamais, deve aceitar tudo, uma vez que Deus não tolera tudo. Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado. A igreja jamais pode aceitar tudo, aceitar qualquer coisa. Mas vamos à questão. A igreja é mesmo necessária? Bem, se Jesus a instituiu é porque ela tem um significado enorme para nós. Jesus investiu a igreja com autoridade. Você pode ler isso em Mateus capítulo 18, versículos 17 e 18. Deus pede para reunir a Ele, reunir todas as pessoas que fizeram um pacto com Ele. Ou seja, reunir na igreja é uma ordem direta de Deus. Reúnam todos os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança e me ofereceram sacrifícios. Salmos 50:5.
Ou seja, nós não somos uma peça avulsa. Não existe a expressão na Bíblia, você é meu povo. Tal expressão seria como chamar apenas uma única abelha de colmeia. Não faz sentido nenhum. Sabemos que uma colmeia é um conjunto de abelha. Mesmo também com o povo de Deus. Uma única pessoa não forma um povo de Deus. O povo significa coletivo de pessoas. Deus não converte ninguém para ser um crente isolado. Nós precisamos nos reunir com os outros, reunir com pessoas que carinhosamente chamam uns aos outros de irmãos. A Bíblia também nos aconselha, mesmo vivendo numa igreja com 1000 problemas, a nunca abandoná-la. E não faltemos às nossas reuniões. Alguns têm por hábito faltar. Pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais, pois sabem que se vai aproximando o dia da vinda do Senhor. Hebreus 10. Ou seja, desapontamento não é um motivo para me fazer abandonar uma igreja. Afinal, que organismo hoje não tem problemas? Podemos comparar a igreja como um hospital, com feridos e doentes lá dentro. Mas esse hospital também tem cura. E quanto a você que me ouve, que está afastado da igreja, não quer fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte do povo de Deus? Eu acho muito importante fazer parte do corpo de Cristo. A igreja não é necessariamente um edifício construído, um prédio. A igreja sou eu e você. Pessoas falhas que precisam ser constantemente corrigidas. A despeito disso, a igreja continua a ser a menina dos olhos de Deus. Esta é o povo de Deus, o povo eleito de Deus, aquela que vai permanecer firme até o fim. E você que é um crítico ferrenho às igrejas, deixe-me fazer uma pergunta de reflexão para você. Pense, se 100% das pessoas que hoje frequentam a igreja representassem você, sua vida e seu comportamento, a igreja estaria melhor, igual ou pior do que ela está hoje? Esta é uma pergunta para você refletir. Ou você vai ficar na porta se reclamando, ou vai entrar e fazer parte do povo de Deus. Tome uma decisão. Decida hoje fazer parte do corpo de Cristo. É muito importante reunir na igreja, que não é uma invenção humana, porque Jesus instituiu a igreja para ser o povo eleito de Deus, para pessoas que querem salvar um ao outro, pessoas que tenham amor pelos outros, pessoas que querem ir para o paraíso, compartilhando a sua fé, compartilhando a palavra uns com os outros. Esse é o povo de Deus. Se reúna na sua igreja, faça parte do povo de Deus, o povo defeituoso, porém que continua a ser povo escolhido de Deus, o povo amado de Deus. É claro que a igreja não salva ninguém. A igreja é apenas um meio pelo qual uma pessoa pode obter conhecimento, informações, e pode ser um processo também para a salvação individual. O meio pelo qual nós obtemos o nosso ensino ou a nossa preparação para estar um dia no paraíso celestial. Esse é o povo de Deus, aquela que vai permanecer firme até o fim. É muito importante. É uma ordem direta de Deus, reunirmos na igreja uns com os outros. Portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes. Fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Formam um único edifício que tem por alicerces os apóstolos e os profetas e do qual Jesus Cristo é a pedra principal. É em Cristo que todo o edifício está seguro e cresce até se transformar num templo consagrado ao Senhor. É igualmente em Cristo que fazem parte desse edifício, que é a casa onde Deus habita pelo seu Espírito. Efésios 2, 17, 18, 19, 20.